Olá! Bem-vindos a mais uma análise aqui conosco. Olá! Hoje a gente mergulha num conjunto bem variado de notícias recentes da Hungria. São do Daily News Hungary, de ontem, 13 de maio. Isso. E tem de tudo um pouco, né? Tem sim. Olha, vai desde tecnologia automotiva de ponta, passando por uns perrengues urbanos lá no aeroporto. Ah, sim, essa do aeroporto. Pois é. E também a economia dos taxistas, novas rotas de viagem para a Croácia, debates na União Europeia sobre economia, energia. A questão delicada da Ucrânia também, né? Exatamente. E até, olha só, uma incursão húngara no espaço. A ideia aqui é tentar conectar esses pontos, sabe? Tentar entender o que eles mostram sobre o momento atual do país. Precisamente. A gente vai dar uma olhada desde essa reestruturação da Zalazon, que é um centro tecnológico importante, Certo. e até essas dores de cabeça com as novas regras de estacionamento no aeroporto. Vamos ver também a realidade dos taxistas, que nem sempre é fácil, Imagino. as novas opções para quem quer ir para a Croácia no verão, as discussões mais macro, né, sobre política fiscal, energia, lá na UE. E a posição húngara sobre a Ucrânia. Isso. E para fechar, esse investimento em missão espacial. É um retrato bem diverso mesmo. Perfeito. Então, vamos começar por essa parte de tecnologia, essa aposta aí. A pista de testes Zalazon, lá em Zala Herzeg, parece que está passando por uma mudança grande, né? O que está rolando lá? Então, a fundação que administra a Universidade Széchenyi István, que era, na prática, a dona da empresa que construiu e opera a Zalazone, sabe? A PZK-FT. Sei. Ela decidiu separar as operações. Basicamente, a Zalazone vai virar uma entidade meio que independente. Uma separação assim, né? De um ativo que parece tão estratégico, isso geralmente tem um motivo forte por trás. Qual que é a lógica que eles apresentaram? Olha, a justificativa oficial é que a Zalazone, digamos, amadureceu, atingiu um nível de excelência que é reconhecido e se tornou um ativo importante para o país. Certo. Não só nos testes automotivos, mas também, isso é interessante, em inteligência artificial aplicada ao setor automotivo. Ah, então não é só carro, é IA também. Exato. A ideia é transformar ela numa fundação independente de gestão de ativos públicos. Isso, teoricamente, daria mais agilidade para operar focada no mercado, sabe? Menos amarrada nas outras funções da universidade. Entendi. E o Estado húngaro entra como cofundador dessa nova fundação, o que sinaliza, né, o peso estratégico que eles dão para isso. Faz sentido. Dá mais autonomia, mais foco, e a gente tem ideia da dimensão disso, tipo o valor envolvido, o alcance que eles esperam. Temos sim, os números são impressionantes. O valor atual da Zalazon é estimado em mais de 70 bilhões de forints. Uau! É muito dinheiro. E eles já atendem, 53 clientes da indústria automotiva e ainda têm planos de expandir. Nossa. E essa nova estrutura, segundo o governo, vai facilitar a colaboração não só com universidades, mas também com empresas de outros setores que eles consideram estratégicos, tipo energia, defesa. Então é algo bem amplo mesmo. Sim, é um movimento tão sério que o ministro lá da Política Científica, o Balázs Hankl, está até propondo uma emenda na lei para acomodar essa nova fundação. Claramente é uma aposta para colocar a Hungria ali como um centro de inovação automotiva e de IA na Europa. Bem interessante. Saindo dessa alta tecnologia e indo para uma realidade mais pé no chão, né? Ou melhor, rodas no asfalto. O aeroporto de Budapeste parece que implementaram umas regras novas de estacionamento que estão dando o que falar. O que mudou lá? Essa tá gerando dor de cabeça. A mudança principal, que começou no fim de abril, dia 30, afeta aquela área de embarque e desembarque rápido, sabe? Bem na frente dos terminais. Sei, aquela que a gente usa para deixar alguém rapidinho. Exato. Antes, você podia entrar e sair de graça por até 5 minutos. E podia fazer isso várias vezes no dia. Ah, tá. Agora não. Agora esses 5 minutos de cortesia valem só uma única vez por dia. Uma vez só. Uma vez. Se você precisar entrar de novo, mesmo que seja por 30 segundos, já custa 700 forints. Isso dá quase 2 euros. Nossa, de várias vezes para uma só. Imagina a confusão que isso não deve ter causado no começo, né? Principalmente se não avisaram direito.
O que o pessoal relatou? Olha, as fontes descrevem o início como caótico. Parece que a sinalização era mínima, tipo um adesivinho pequeno. Ah, não. O resultado, filas enormes nas cancelas de saída, motorista sendo multado sem nem saber por quê. Como assim? Multado sem saber. Tem uma taxa extra de 4.000 forens, quase 10 euros, para quem fica entre 6 e 30 minutos depois daqueles 5 iniciais. Tá. Só que o pessoal estava ficando preso na fila para tentar pagar e mesmo assim a multa vinha. Que absurdo pagar multa por estar preso na fila para pagar. Pois é, teve relato de gente tendo que dar ré em área congestionada ou largar o carro e ir a pé procurar o terminal de pagamento. Uma situação bem estressante, né? Nossa, isso é o tipo de coisa que frustra demais qualquer um. Parece uma falha grave de implementação, não? A situação deu alguma melhorada desde então? E tem mais coisa vindo por aí. Olha, Parece que a comunicação melhorou um pouco, colocaram mais informações no site do aeroporto, mas sim, tem mais complicação vindo. o quê? Tem umas obras grandes de renovação que vão fechar completamente o acesso de carro ao nível de embarque, o de cima, até junho. Totalmente fechado? Totalmente. E o espaço lá no nível de chegada, embaixo, também vai ficar reduzido. A recomendação oficial é para usar os estacionamentos alternativos, tipo o Terminal Parking, o City Break Parking. Certo. Eles também têm essa regra de 5 minutos grátis só uma vez, mas ficam mais longe e são um pouquinho mais baratos se você for ficar mais tempo. A dica principal que dão é: planeje com muita, muita antecedência e sempre cheque o site antes de ir. Entendi. É bom saber disso. E tem um ponto que as fontes levantam que é bem crítico: a dificuldade de realmente usar esses 5 minutos grátis na prática. Como assim? Pensa bem, o passageiro teria que estar ali na calçada, prontinho, na hora exata que o carro chega. Com voo, mala para pegar na esteira, isso é quase impossível, né? É verdade, não tinha pensado nisso. E não tem uma solução clara para quem precisa esperar um pouquinho mais. Aí o pessoal acaba tendo que estacionar super longe, ou pior, em bairros residenciais ali perto, tipo Vexés, e isso gera problema para os moradores também. Complicado. E claro, se parar em lugar proibido, mesmo que rapidinho, aí é multa na certa. Essa tensão toda no aeroporto, entre a infraestrutura e a experiência do usuário, me faz pensar em quem depende dessa mobilidade para trabalhar. Como é que está a situação dos taxistas em Budapeste? A gente viu um artigo que fala disso, né? Pinta um quadro meio complexo. Sim, a realidade deles parece bem diferente daquela imagem de vida tranquila, sabe? Embora a receita bruta, o que entra de dinheiro, possa até parecer alta, falam em chegar a 1 milhão de forintes por mês em alguns casos. Nossa, parece bastante. Parece, né? Mas o que sobra no bolso, o líquido, depois de descontar todos os custos, é bem menos animador. Uma estimativa que o site Telex fez e que o artigo cita aponta para talvez uns 650 mil forintes por mês. Ah, bem menos. Bem menos. E para chegar nisso, a carga de trabalho é, olha, pesada. Falam em umas 250 horas por mês. Isso dá tipo 25 turnos de 10 horas. É bem puxada. É bastante puxado mesmo. E que custos são esses que comem tanto da receita? Quais são os principais desafios que eles enfrentam no dia a dia? Olha, a lista é grande. Tem as taxas que eles pagam para centrais de rádio ou para os aplicativos, né? Certo. Tem o aluguel do carro, para quem não tem carro próprio. A manutenção, que é constante. O combustível, que pesa demais no orçamento. Impostos. Alguns motoristas, num protesto que teve recentemente, chegaram a dizer que até 80% do que eles ganham vai só para cobrir essas despesas. 80%? Nossa! É muita coisa. E além disso, o mercado parece inflado. As fontes falam que tem entre 7.500 e 8.000 licenças ativas, mas que o ideal talvez fosse umas 6.500. Muita gente para pouca demanda, talvez. Exato. E aí tem a concorrência das plataformas tipo Bolt. Até o Uber voltou, mas numa parceria com a Fontaxi atuando mais como uma plataforma tecnológica, dentro das regras locais. A Uber voltou. Voltou, mas diferente de antes. E ainda tem a concorrência desleal, né, dos motoristas sem licença. Para completar o quadro, as tarifas estão congeladas. A prefeitura não aceitou os pedidos de aumento. Que situação difícil. E é interessante que no artigo original teve um comentário de um leitor, um tal de London Steve. Ah, sim. Ele trouxe uma perspectiva de alguém que observa de fora. Ele acha que o problema principal é o tempo que eles ficam parados ociosos entre uma corrida e outra. Faz sentido. Ele diz que a demanda local, dos húngaros mesmo, seria baixa porque a tarifa é considerada alta para eles.
Então os taxistas acabam dependendo muito dos turistas. Entendi. Aí na alta temporada ficam sobrecarregados com os turistas e chegam até a recusar a corrida para quem mora mais longe na periferia. Nossa. Ele até contou que pegou um táxi tarde da noite no aeroporto uma vez e o motorista disse que não tinha transportado um único passageiro húngaro o dia inteiro, só turista. Impressionante. A conclusão dele é que o sistema parece quebrado, na palavra dele. É uma visão de fora, mas que adiciona uma camada interessante à discussão, né? Com certeza. Uma perspectiva dura que complementa os dados. Bom, falando em economia, mas agora subindo um pouco a escala, a Hungria fez um pedido específico lá na reunião dos ministros das Finanças da UE, o ECOFIN. Que pedido foi esse? Foi. O ministro das Finanças húngaro, o Mihály Zárga, pediu formalmente para a União Europeia ativar a tal da cláusula de escape geral. É parte do Pacto de Estabilidade e Crescimento da UE. Cláusula de escape geral. O que isso quer dizer na prática? E por que a Hungria está pedindo isso justo agora? Então, essa cláusula é tipo um mecanismo de emergência. Ela permite que os países membros, em situações excepcionais, possam se desviar temporariamente daquelas regras fiscais bem rígidas da UE, sabe? Aquela sobre limite de déficit, dívida pública. Exatamente. E a Hungria está argumentando que a situação econômica atual na Europa, por causa da guerra na Ucrânia e das sanções, justifica usar essa cláusula. Certo. Eles apontam a desaceleração econômica geral, a crise de energia e a inflação ainda alta, como fatores que tornam difícil cumprir as metas fiscais e, ao mesmo tempo, responder à crise e manter a competitividade. A posição deles é que precisam de mais flexibilidade para poder dar apoios específicos e fazer investimentos, principalmente para aumentar a competitividade e a independência energética. Entendi. E como está a situação fiscal interna da Hungria? Isso tem a ver com esse pedido? Tem a ver sim. O artigo menciona que o déficit orçamentário húngaro já bateu 71% da meta para o ano todo só nos primeiros 4 meses de 2025. Nossa, já? Pressionado principalmente pelo custo dos juros da dívida e por bônus pagos a pensionistas. O governo já tinha até revisado a meta de déficit para esse ano para 4,1% do PIB e eles dizem que vão fazer cortes, se precisar, para controlar a situação nos próximos anos. Então, esse pedido de flexibilidade para a UE meio que se encaixa nessa pressão fiscal interna que já existe. Faz todo sentido. E essa questão da energia, da guerra na Ucrânia? Parece que é um fio condutor em várias dessas notícias, né? Tem outro artigo que foca bem nisso, na dependência que a Hungria tem do gás russo. Que tipo de encruzilhada energética é essa que o país enfrenta? Olha, é uma encruzilhada bem delicada mesmo, e com riscos altos. A dependência da Hungria da energia russa, gás natural principalmente, é muito, muito grande. Quão grande? Bem grande. Então, uma eventual proibição total do gás russo pela União Europeia, algo que está sendo discutido, seria um choque enorme para a economia húngara. Imagino. O efeito mais direto seria um salto nos preços da energia, para todo mundo. Famílias, indústrias. As alternativas tipo GNL, o gás natural liquefeito. Aquele que vem de navio. Esse mesmo. Ele é bem mais caro que o gás russo que chega por gasoduto. Isso ia bater direto no poder de compra das pessoas e na competitividade das indústrias, especialmente aquelas que usam muita energia, como química, manufatura. Esse cenário bem preocupante mesmo. E quais seriam as saídas? As estratégias possíveis para a Hungria se esse fornecimento russo for cortado ou muito reduzido? As opções existem, mas nenhuma é simples nem barata e todas levam tempo e exigem investimento pesado. Tipo o quê? Bom, buscar outros fornecedores de gás é uma delas. Falam do Azerbaijão, Catar, Noruega. Acelerar a transição para energias renováveis como solar, eólica, é outra via super importante. Mas isso leva tempo e precisa de muita melhoria na infraestrutura da rede elétrica. Certo. Reforçar a cooperação com os vizinhos também é chave. Construir mais gasodutos interligados, ter armazenamento de gás conjunto, usar os terminais GNL de outros países. Muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Exato. E para complicar ainda mais a equação, tem o projeto de expansão da usina nuclear de Paks, a Paks 2. Ah, sim. Que usa a tecnologia russa, da Rosatom. Se a UE decidir impor restrições também ao combustível nuclear que vem da Rússia, isso pode inviabilizar ou encarecer demais esse projeto que é central para os planos de segurança energética deles a longo prazo.
Nossa, que complexo. E só para registrar a variedade de opiniões que surgem, né? Num comentário lá no artigo original, um leitor chamado Michael Steiner defende uma posição bem mais radical. O que ele diz? Ele acha que a Hungria devia buscar a independência total da UE e focar em ser autossuficiente em energia e comida, custe o que custar. É uma visão que também existe por lá e a gente só está relatando o que a fonte trouxe. Compreendido. É importante mostrar essas diferentes perspectivas. E essa relação complicada com a guerra e tudo que vem depois, ela se estende também para a questão da adesão da Ucrânia à UE, né? O governo húngaro tem objeções bem fortes a um processo rápido, não é isso? Quais são os argumentos que eles usam? Sim, as objeções são bem firmes e vêm de vários lados do governo. O ministro da Agricultura, Stefan Nagy, por exemplo, argumentou que uma adesão rápida da Ucrânia prejudicaria os agricultores húngaros e os de toda a UE. Por quê? Ele citou preocupações com os métodos de produção na Ucrânia. Falou do uso de produtos químicos que são proibidos na UE, uso de sementes geneticamente modificadas, os OGM. Lembrou também de problemas que já teriam acontecido com a entrada de grãos ucranianos de qualidade duvidosa, que teriam bagunçado o mercado. E outro ponto foi a estrutura das fazendas na Ucrânia. Ele levantou um medo de que os subsídios da UE acabassem indo para grandes empresas, grandes latifundiários e não para os pequenos agricultores. Entendi. A agricultura é sempre um ponto sensível na UE. Sempre. E o governo húngaro está até falando em fazer um referendo sobre esse assunto da adesão da Ucrânia. Um referendo? Sério. É o que eles mencionaram. E, além da agricultura, tem outras preocupações que o governo húngaro levantou sobre essa possível adesão? Tem sim. E aí entram num terreno, digamos, politicamente mais carregado. Um assessor do primeiro-ministro, o Zoltán Trai, chamou a ideia toda de perigosa. Disse que a Ucrânia não cumpre os critérios para entrar. Perigosa em que sentido? E alegou que a adesão traria riscos específicos para a Hungria, afetando todos os grupos sociais. Fez umas declarações bem controversas. Como que? Tipo, ele disse que a Hungria seria obrigada a pagar pensão para idosos ucranianos e que isso colocaria em risco a 13ª pensão que os húngaros recebem. E também levantou preocupação com segurança pública, citando supostas máfias ucranianas armadas por causa da guerra. Nossa. São alegações fortes. E é super importante a gente frisar aqui, essas são as posições e alegações do governo húngaro, conforme foram reportadas pelas fontes que a gente analisou. Não é de forma alguma um endosso nosso a essas visões, tá? Apenas relatando. Entendido. É um assunto com implicações enormes e discursos bem fortes mesmo. Bom, vamos mudar um pouco o tom para fechar. Sair desse terreno geopolítico e ir para o espaço sideral. Porque a Hungria está investindo em exploração espacial, né? Até inaugurou um centro de visitantes. Exatamente. Uma notícia com um clima mais de orgulho nacional, eu diria. O ministro das Relações Exteriores, o Péter Szijjártó, anunciou que um astronauta húngaro, Sim. o Tibor Kapuí, e tem o Gula Sereni como reserva, vai para a Estação Espacial Internacional, a ISS, para fazer pesquisa lá. Que legal. O Szijjártó chamou essa missão de um grande objetivo nacional. E para marcar esse momento, eles inauguraram um centro de visitantes chamado Universum Húngaros no Espaço, lá em Budapeste. Universum, gostei do nome. Mas qual é a visão estratégica por trás disso? O que a Hungria espera ganhar investindo no espaço? Parece um investimento alto, né? Com certeza é. Pelas palavras do ministro, a ideia principal é reforçar a imagem de uma Hungria moderna, forte, unificada. Ele bateu na tecla de que participar da indústria espacial, que é um setor de ponta, né, isso dá ao país uma vantagem competitiva. Faz sentido. Imagem e tecnologia. Exato. É uma meta que o governo já tinha traçado há alguns anos. O astronauta vai passar 2 semanas na ISS fazendo o que eles chamam de pesquisa importante. Certo. E o Szijjártó fez questão de ligar isso a uma certa tradição húngara no setor. Mencionou que uns 140 equipamentos ou desenvolvimentos húngaros já foram para o espaço ao longo do tempo. Ah, interessante. E que já faz 45 anos que o primeiro astronauta húngaro, o Bertalan Farkas, voou. Então é também uma forma de inspirar o país e projetar essa imagem de capacidade tecnológica, sabe? Entendi. E o que o pessoal pode ver nesse centro novo, o Universum, parece uma iniciativa para trazer a população para perto disso, né?
Exatamente essa a ideia. É uma exposição interativa, vai ficar aberta até outubro de 2025. A promessa é levar o visitante numa viagem pela exploração espacial, mas com um foco especial nas contribuições da Hungria. Legal. O que tem lá? Vai ter detalhes sobre a missão do Tibor Capo, vai ter simuladores para dar aquele gostinho da experiência espacial. Ah, simulador é sempre divertido. Com certeza. E também artefatos originais de missões passadas falaram em 35 peças, 25 modelos de naves de equipamentos espaciais e um planetário com projeção 360 graus. Uau, parece bem completo. Sim. E já estão planejando até eventos especiais para famílias, tipo no Dia da Criança. É claramente um esforço de divulgação científica, mas também de construção de imagem, né? Com certeza. Que jornada a gente fez hoje, hein? Fomos da reestruturação super estratégica lá da Zalazone. Pois é. Passamos pelos desafios bem concretos do dia a dia no aeroporto, a situação dos taxistas. Os perrengues urbanos. Exato. Vimos as novas rotas para a Croácia, entramos nos embates econômicos e energéticos com a União Europeia, a posição firme sobre a Ucrânia. Uma questão bem tensa essa. Muito. E terminamos com a ambição espacial húngara, uma variedade enorme de assuntos. De fato, o panorama que sai dessas fontes é o de um país tentando se afirmar em áreas de ponta, né? Tecnologia, espaço e, ao mesmo tempo, projetar uma imagem de força de identidade própria no cenário internacional. Sim. Mas, por outro lado, lidando com pressões econômicas internas que são bem visíveis, desafios logísticos do cotidiano e essa teia super complexa de relações políticas com a UE e com os vizinhos. Tudo isso, claro, muito intensificado pelo contexto da guerra na Ucrânia. Analisando tudo isso junto, fica uma reflexão interessante, né? A gente vê esses investimentos super ambiciosos em inovação, como o Zalazone e até na exploração espacial. E, ao mesmo tempo, vê os desafios econômicos que a população sente, a dependência energética forte, as tensões políticas que a gente discutiu. Que tipo de futuro a Hungria parece estar desenhando para si mesma? Para onde será que apontam essas peças todas do quebra-cabeça? É a pergunta de 1 milhão de forintes, como dizem, né? Uma trajetória com vetores que talvez apontem até para direções meio contraditórias. Os resultados disso, com certeza, vão continuar a nos surpreender e vão exigir mais análise nossa nos próximos anos. Sem dúvida alguma. E com essa provocação final, a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração das notícias húngaras.